Hoje nós vamos refletir sobre o sentido do arrependimento. A gente vai pensar um pouquinho sobre o que é arrepender-se e o que é arrepender-se numa perspectiva cristã. É interessante porque hoje eu fiquei sabendo que o 5º volume do Evangelho por Emmanuel veio a lume. O 5º volume, considerados os 4 evangelhos canônicos, nós temos um 5º volume dedicado aos Atos dos Apóstolos, reunindo em toda a obra do Emmanuel os comentários sobre determinado evangelho e nesse 5º sobre os Atos dos Apóstolos. E é interessante que os apóstolos, eles são humanos como nós. A colaboração que Jesus pediu dos seus colaboradores mais diletos, mais próximos, uma colaboração extremamente humana, refratada pela humanidade, pela historicidade daqueles que ajudavam. A experiência de Mateus Levi é significativa, porque Mateus era coletor de impostos. No livro Boa Nova, há um episódio bastante interessante, em que Mateus, visitado por 3 pessoas que desejavam colaborar na obra do reino na terra, já que o reino não é deste mundo, Mateus achava que elas não poderiam colaborar porque uma tinha um defeito físico, a outra passava por problemas na família e a terceira, tinha má reputação. Porque nos padrões antigos do judaísmo, da compreensão que tinha alcançado maior aceitação, para que um homem servisse a Deus, ele deveria ser jovem, de raciocínio claro, ter condições financeiras. Deus, que é ilimitado, Deus que é o absoluto, necessitaria do relativo para manifestar-se. Era isso, por exemplo, que Judas pensava. Ele achava que era necessário que o mestre tivesse contato com os homens de poder da terra. Mas a mensagem de Jesus foi imprimida indelevelmente nos nossos corações, justamente porque contava com a nossa boa vontade e com o nosso sentimento, que são os materiais mais fortes da terra, já que tudo quanto nós temos e tudo enquanto nós nos fiamos naquilo é impermanente, é areia, é calidoscópio, é coisa que não fica, é coisa que não sustenta nada. Agora, o que nós temos no coração permanece eternamente. De forma que não importa quanto você tem na sua conta bancária, não importa quanto você acha que vai ficar encarnado, nem a quantidade de saúde que você tem para servir a Jesus. A gente serve com a nossa boa vontade. E como os elementos materiais servem ao sentimento e ao pensamento, de forma que são eles que tecem o corpo e atraem as circunstâncias, a nossa boa vontade é capaz de atrair, com o fermento do Senhor, as oportunidades, abrir os caminhos, concatenar circunstâncias para que possamos cada vez servir melhor. O mínimo passo no nosso potencial anímico, a mínima boa vontade, é acompanhada de enorme avanço da providência divina em nosso favor. O mínimo esforço em perdoar é auxiliado por legiões de espíritos que nos auxiliam no esforço da reconciliação, no trabalho de reconstrução. É uma mensagem do Emmanuel bastante bonita, que fala que nós estamos perdoados, já que Deus é perdão e amor infinito, mas não limpos. É necessário retornar e, em retornando, encetarmos a tarefa de reedificarmos o que um dia destruímos. E é por isso que nós necessariamente atravessaremos as experiências de provação que estão programadas para nós. Devemos pedir a Deus não o seu afastamento, que até pode ocorrer por misericórdia, mas que nós tenhamos circunstâncias de sabedoria, profundidade de sentimento para podermos enfrentá-las. Nesse sentido, o arrependimento é um primeiro passo, mas ele não é tudo. É necessária a ação. O arrependimento é um giro de 360 graus do coração, no sentido de uma conversão do foco da mente, que era concentrada no materialismo, e o materialismo só vê o momento de agora. Então você alcança uma atitude de confiança. Tem um filósofo bem interessante, antes que a gente volte ao Mateus, chamado Emmanuel Levinas, lá do leste europeu. E o Levinas tem uma reflexão fantástica
sobre o outro, e ele diz o seguinte: Deus é o outro. Não apenas porque Deus se manifesta para nós na face dos outros, não apenas por isso, mas porque a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar alguém que não seja a extensão de nós mesmos. E isso me leva a refletir sobre o significado da palavra fé. Em latim, em grego, se você for a palavra fides, por exemplo, você tem uma correspondência sinonímica entre a palavra fé e a palavra fidelidade. Talvez justamente por isso toda a Torá seja atravessada de metáforas sobre a associação entre a nossa relação com Deus e o casamento. O livro de Oséias e as suas 2 esposas, a parábola das 10 virgens, as bodas de Caná que iniciam a missão do Mestre na terra. Porque é a relação de maior intimidade que eles conheciam. E quando Jesus dialoga com a mulher às portas da cidade de Siquém, o Sicar, e fala do culto que agora não se faria mais nem no Monte Sião e nem no Monte Gerazim, nem em Jerusalém e nem na atual Nablus, lá em Siquém, o Sicar, a cidade do poço de Jacó, mas se faria em espírito e em verdade. Né? Todos esses diálogos caminham para a gente desmaterializar a fé, que até então, no nosso coração, seguindo a separação das tribos de Judá, era uma fé tribal. Por que tribal? A maior parte das religiões da terra tem uma interpretação tribal de Deus, porque a língua em que a religião está escrita é importante. A opção sexual do religioso é importante. O país onde ele está é importante. Frequentemente, pessoas disputam pedaços de terra material, a semelhança da má compreensão da noção de Canaã, porque precisaria Yahvé de um pedaço de terra? Quem disputa pedaço de terra, disputa areia. Canaã é um lugar do coração. E esse lugar se alcança não na matéria, porque o reino de Deus não vem com aparências materiais. Meu reino não é deste mundo, acompanhado no Evangelho segundo o Espiritismo pelo capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, que nos ajuda a romper esse tribalismo, esse localismo da religião. E por que eu estou falando disso? Porque a gente acha que Deus torce para o nosso time. A gente acha que Deus é brasileiro. Aí eu vou voltar a refletir sobre a palavra fé. Fé é diferente de acreditar. Você acredita que seu marido exista ou a sua esposa? Tem gente que não acredita, né? É difícil. Mas é diferente a relação de fidelidade que você tem com a pessoa e você saber que a pessoa existe. Fidelidade é seguir os mandamentos. E esse mandamento não é a extensão do que você quer, mas a extensão do que Deus deseja de você. Que às vezes a gente tem uma dificuldade de pensar assim, como é que o outro pode gostar de uma coisa que eu não gosto? Como é que o outro pode ter uma opção? Como é que o outro pode não ter gostado do meu presente? Isso para nós é muito estranho, porque a relação com o outro é uma relação de renúncia. Daí a ideia do casamento, na metáfora da Torá. Deus é o outro. Então, por isso que quando você confia em Deus, vamos pensar na etimologia da palavra confiar, você está costurando junto, você está fiando junto. Então, ele te deixa fiar 3 vezes. Depois ele vai, sem te avisar, e fia 9. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Isso é o governador espiritual do planeta. Então, a gente não prevê o que Deus quer. A gente sabe dos mandamentos. A gente usa a nossa limitada compreensão de ser limitado para entender o absoluto. É uma relação mais difícil que a relação do casamento. É uma relação de um ser relativo com um ser absoluto. Né? Então, Deus diz o que a gente vai fazer. E a gente confia na sabedoria, no amor de Deus. Por isso, que se a gente for aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lá. O homem de bem. Não é o que se espera? Gente, esse capítulo é fantástico. Olha só como é que começa. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Por que eu estou falando disso para falar de culpa, arrependimento, né?
Como é que chama a lei de justiça no livro dos Espíritos? Lei de justiça, amor e caridade. As três coisas não se separam. Mas a gente pensa dessa lei aplicada para conosco. Quer dizer, a gente quer essa lei com misericórdia e indulgência para com os nossos pecados, né? Mas aqui está dizendo diferente. Ele está dizendo assim, tem uma música do Gladson Laje que fala disso, né? Sê Deus para eles, quanto Deus é para ti. Sê Deus para eles, quanto Deus é para ti. Voltemos aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele cumpre. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Né? Quando você vai dar aula, você monta um programa de aula, mas quando você entra em contato com a sala, é a sala que vai te dizer por onde que você vai começar. Se o referencial for diferente, você está errado e vai descobrir isso rapidamente. Quando você vai ter filho, você tem uma série de teorias. Você pode ter estudado pedagogia, você pode ter estudado psicologia, mas quando você tiver um espírito com um histórico espiritual particular, ele vai mobilizar em você respostas, sentimentos, impasses, lembranças, recordações afetivas do passado, que vão te fazer não agir racionalmente em segundo plano. Né? O caminho se faz ao caminhar, e é por isso que a gente não resolve tudo com inteligência e racionalidade. A gente precisa do sentimento. Quando Paulo fala que a gente tem que sentir de forma mais aprimorada para alcançar as coisas que são excelentes, né? Quer dizer, existe um sentimento, o verbo em grego é dokimatzen, é testar metais. É como se você tivesse com aquele chapéu de chinês ao contrário, que lá em Minas Gerais a gente usa bastante para separar metais, né? É o cadinho, o Emmanuel usa muito, né? Cadinho do coração, que é onde você mistura os metais, separa a limalha, separa a sujeira, você tem o metal puro. Está quente, que é a experiência da encarnação. Encarnação, desencarnação, decepção. Porque quando eu digo que Deus é o outro, a pessoa vai se perguntar o seguinte, como Deus se manifesta na nossa vida? Humberto de Campos responde, né? E Emmanuel também, Emmanuel faz essa frase assim, as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. O que quer dizer isso? Preste atenção no que te acontece, mas acima de tudo, preste atenção no que não aconteceu, no que não continuou. E principalmente do que não continuou independente da sua vontade. Eu sempre digo isso dessa forma, né? Eu não estou falando você estudou para o concurso. Não, você não estudou para o concurso, você não passou no concurso. Eu estou falando do concurso que você virou 5 noites para estudar, que você fez tudo direitinho, ocorreu algo, um acidente no caminho, veio uma bicicleta e te atropelou, aconteceu com uma amiga minha, lá em Belo Horizonte, na frente do conjunto IAPI. Estava indo para o concurso, a bicicleta veio, atropelou, ela foi para o hospital. Né? Por quê? Por que determinada pessoa te encontrou em determinada viagem? Por que ela despertou em você tal sentimento? Por que o namoro não foi adiante? Por que o filho desencarnou quando ia se formar em medicina? Então, assim, o que não continua tem uma mensagem importante. Lembra do que eu falei do confiar? Você teceu 2, então você achou até que estava tecendo tudo. Você estava pensando, no universo conspira a meu favor, autoajuda norte-americana, né? Você está lá, né? Aí você saiu daqui todo animado, assistiu uma palestra de autoajuda e coaching, saiu daqui, bateram no seu carro, aquela autoconfiança toda cai, né? Porque ocorreu algo, porque eu vou refletir de outra forma. Quem aqui já foi assaltado? É uma coisa que nunca acontece em Campina Grande, está bastante difícil ter acontecido com algum de vocês, né? Vocês já pensaram quantas vezes vocês foram assaltados e não foram agredidos fisicamente? Por que em determinada vez foi? Quem dirige, eu não sei se sou motorista ou sou professor, porque morar no interior do Nordeste, para ir para a banca, 3, 4 vezes por semana, por uma razão ou outra, eu estou na estrada, né? Para Natal, até para São Luís eu já fui. Em algumas ocasiões, passa um boi assim na frente do carro,
e você conseguiu segurar o carro, você conseguiu frear, a ABS funcionou direitinho, né? Por que que em certas circunstâncias você bateu o carro? Se em todas as outras você foi protegido ou pela antecipação, que você pensa que é sua, mas é aviso espiritual, né? Por que que uma pessoa me contou que estava no banco em João Pessoa, uma caixa d'água se desprendeu, foi no ar, foi cair justamente, no banco inteiro ninguém se machucou, foi justamente por cima dessa pessoa que estava trabalhando. Por que que alguém está deitado num prédio no Rio de Janeiro, uma bala sai da favela e acerta essa pessoa? Então a pessoa tem que perguntar, por que isso chegou a mim, se em todas as outras circunstâncias eu fui protegido ou aquilo não me era necessário? Quer dizer, isso tem uma necessidade, isso tem uma mensagem. O não de Deus tem um significado para nós. Deus fala conosco a partir dessas circunstâncias. Nós devemos saber interpretá-las. E elas sempre nos contristam o coração. Não seriam circunstâncias somente fáceis e somente circunstâncias de resposta volitiva, né? Há circunstâncias que nos contristam completamente, a gente fica totalmente sem chão. A família inteira que desencarna, o filho mais querido que não completa os sonhos que nós desejávamos para ele, ou um sonho de vida inteira que se decepciona na hora. Então, quem responde a isso? Bem, né? A gente tem que andar um pouco nesse livro maravilhoso e tão desconhecido chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos lá na mensagem do Espírito Delfim de Girardin. A infelicidade real, ela reflete sobre o termo desgraça em francês. O que seria a desgraça? Para o padrão do século XIX, né? Então, desgraça é quando alguém morre cedo. O século romântico, né? As pessoas morrem de tuberculose, esperavam viver bem mais, a pessoa imagina a encarnação. Ela começa a refletir, então, sobre as várias circunstâncias de tentação, possibilidades de enrolo encarnatório que a pessoa teria vivendo mais. Então, felicidade na Terra, frequentemente, é a atenção que doura a nossa vaidade. Ou então, é o frenesi do contato com as coisas que a matéria oferece, nos esquecendo do sentido real da encarnação. Tudo que nos distrai da morte, tudo que nos distrai da decepção, nos faz nos esquecermos do sentido real da encarnação. E quando a gente passa por uma decepção, a gente volta ao eixo. Porque todos nós estamos temporariamente na Terra. Quando a gente perde o sentido disso, a gente começa a dar valor a coisas que não são importantes. E a gente começa a perder tempo encarnatório. O Oscar, na semana passada, falou uma coisa bem interessante na palestra dele, na Seja, né? Aproveitar a insônia. E muita gente tem insônia porque fica preocupado com a insônia. Se culpa pela insônia, né? Tem gente que não precisa dormir tanto. Aproveite esse tempo para estudar. Leia, estude, anote, trabalhe, ore, medite, né? Aí o sono vem naturalmente, o necessário. Não pense que você tem que dormir um determinado tempo, porque isso é uma obsessão. Cada organismo tem uma necessidade de sono, cada corpo tem um horário de sono. Então, se a gente for padronizar, tentar se comportar como os outros, né? Durma o que você dorme bem, relaxe naquele sono. E o resto do tempo não fique à toa. A gente não deve ficar à toa. Mente desocupada não é bom. Deve ocupar a mente no bem, né? Então, pensando tudo isso, se a lei é de justiça, de amor e de caridade, nós somos sempre chamados a reconstruir o que nós destruímos. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender que Deus, sendo sabedoria, faz a sua justiça de forma perfeita, com amor e com caridade. O que significa que o pior criminoso do filme sobre nazista que você viu, o pior estuprador que despertou dentro de você um desejo animal de vingança. Por quê? É como se fosse um atavismo de resposta agressiva à agressividade. É quase uma defesa, mas nós estamos no nível superior. Deveríamos estar, né? Se você for a mensagem do Espírito Lázaro, ele vai dizer: no início, o homem tem apenas instintos. Depois, ele passa a ter sensações. Tem gente que, para ter uma sensação, não se importa de tirar a encarnação do outro. Isso é o egoísmo. Na continuidade da mensagem sobre o homem de bem, a gente vê isso, né? O homem de bem é aquele que renuncia. Vou voltar a isso aqui ainda, né?
Mas, então a gente acha que a gente tem que combater a violência vinda da ignorância, como nos diz Emmanuel, com a violência vinda do cálculo. Então, na época da Inquisição Católica, eles estudavam teologia, identificavam aquilo que fugia dos padrões teológicos deles e queriam destruir o que era diferente. Destruir o outro. Destruir a possibilidade de liberdade de pensamento. De diferença, porque são diferentes os caminhos pelos quais nós encontramos Deus. São diferentes as opções sexuais na humanidade. São diferentes as religiões, são diferentes as línguas, são diferentes as culturas, são diferentes os caminhos. Seu filho é completamente diferente de você. Sua esposa, seu marido são completamente diferentes de você. A qualquer momento eles podem fazer uma escolha porque eles são livres. E a gente não é proprietário do outro. A gente não pode escravizar o outro. As mulheres não existem para os homens não existem para as mulheres. Os animais não existem para os seres humanos. Mas Deus nos permite que eles nos sejam úteis, que eles compartilhem conosco a encarnação na Terra, para que nós sejamos para eles quanto Deus é para nós, de forma a respeitar-lhes a liberdade, servindo-lhes, compartilhando e não imperializando-lhes a existência, não impondo-lhes caminhos. E é por isso que toda vez que a gente limita o caminho de alguém, a gente tem que voltar para permitir-lhe liberdade. Então, se no passado 12 escravos nos serviram, e enquanto eles nos serviram, eles não criaram, na sua necessidade evolutiva, a capacidade de discernimento, a oportunidade do estudo, a educação, agora a gente vem trabalhando num lar onde esses espíritos estão e nós os servimos. Às vezes sem opção de sair, porque a gente é mãe. Então a gente está servindo, renunciando a estudar, para que essas crianças que no passado nos serviram possam estudar. E é natural que elas tenham muita ansiedade para estudar e ganhar espaço na vida. E é natural que o amor que a gente tem que ter em relação a elas seja desprendido, e frequentemente elas guardam mágoa de nós em relação ao passado. A nossa experiência encarnatória será uma experiência de doar amor sem esperar recompensa. Mas, ao fim, valerá a pena. É por isso que a Delphine de Jardin ela fala o seguinte, no começo da mensagem dela. Para você avaliar se algo é ruim ou bom, você tem que avaliar as consequências daquilo. Que pense bem uma coisa, é bom tomar 1 litro de cachaça? Tem que pensar nas consequências. Nas consequências. É bom pegar seu salário no primeiro dia do mês e gastar inteirinho assim? Quais serão as consequências? Então eu posso avaliar a desencarnação do meu filho jovem com base só no momento de agora, ou eu tenho que avaliar com base na economia da imortalidade? Eu posso avaliar a minha dificuldade financeira agora com base na minha vontade de comprar uma coisa no shopping, que vai me servir daqui uma semana eu enjoei, ou eu tenho que avaliar com base na necessidade evolutiva desse período da minha encarnação? Novamente, eu não estou falando de ausência de esforço. Eu não estou falando do dinheiro que você não ganhou porque você não trabalhou mais, que você não foi mais engenhoso. Eu estou falando das limitações que agora, presentemente, não obstante a nossa operosidade, porque a nossa resignação deve ser operosa, aquilo que nós não conseguimos mudar. E não tem ilusão de que há coisas assim, viu? A doença que você não consegue curar. Eu sempre cito, estou indo para Cajazeiras amanhã de novo. Meu ligamento cruzado anterior arrebentou num treino de karatê. Aí eu estou lá dando passe, mancando uma perna e dando passe, Aí a pessoa chega com a ressonância magnética, olha aqui, curou, o meu ligamento curou. E o meu ligamento estava arrebentado, eu precisei fazer a cirurgia. Por mim, passou a energia que serviu à mediunidade de cura, magnetismo, e curou aquela pessoa. A espiritualidade decidiu que naquele momento aquela pessoa não teria que passar pela cirurgia. A minha cirurgia era peso meu. Era o espinho na carne pelo qual eu tinha que passar. E aí você psicografa. E muitas pessoas são consoladas pela sua psicografia. Mas você tem um filho querido que ainda não deu notícia. Faz parte do processo de ganhar maturidade espiritual confiar, aquela palavra, confiar, sem provas imediatas. Saber esperar. Sabe o amor esperar. A sabedoria principal do amor é esperar.
porque o amor relativiza o tempo. É por isso que a alegria do reencontro excede a tristeza da separação. Isso é extremamente consolador. Eu acho linda essa mensagem da Delphine de Girardin, jornalista nascida em 1804, falecida em 1855, contemporânea, portanto, de Allan Kardec, né? Eu já li parte da obra dela encarnada. Você fica realmente muito assustado com o salto espiritual que essa mulher deu ao ler essa mensagem única em O Evangelho segundo o Espiritismo. A infelicidade real. A mensagem é forte, né? Que já foi lida por inúmeras pessoas que passavam pelos momentos mais decepcionantes da vida, trazendo consolação ao coração. Porque não pode haver cristianismo. Outro dia eu estava lendo sobre a decapitação do padre francês, o padre Ramel, e os comentários. E as pessoas, quase todos os comentários das pessoas que se diziam cristãs, eram comentários de vingança. E eu pergunto a você que é favorável à pena de morte: existe morte? Evangelho segundo o Espiritismo. A privação da imagem física do criminoso não nos livra da sua presença espiritual. E aí? E mais do que isso, geralmente a violência que nos chega é violência que nós criamos. Nós apagamos fogo que nós criamos. Então, se ele nos vem, né, após a desencarnação, ele permanecerá como estava em vida, atraído por nós, da mesma forma atraído. E se a gente causar a desencarnação dele, a gente vai ter mais um débito com ele. E aí? O que é que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a combater violência com violência maior? Essa é a lição? Eu não estou falando da lição verbal. Eu estou falando do que Jesus fez. É muito mais forte. E é muito mais difícil. Mas é exequível. Porque eu não estou falando do primeiro impulso que vem ao nosso coração, do atavismo, da resposta animal. Primeiro o homem tem instintos, depois sensações, as sensações convivem com o egoísmo, mas depois ele tem sentimentos. O sentimento é aquilo que permite que você renuncie ao seu bem-estar, à sua razão jurídica, à sua vontade de prevalecer em nome do outro e da evolução do outro, pensando-o como ser eterno. Como é que isso se aplica à educação? Como é que se aplica à justiça penal? Que é a última ratio do direito. A justiça penal não pode ser branda, mas ela pode ser, porque é a última razão do direito, mas ela pode ser justiça, amor e misericórdia. Portanto, ela não pode ser fim da encarnação. Ainda aí, quando ela for cerceamento, a semelhança do que Deus faz, ela tem que ser educação. Se isso não está acontecendo, é um problema muito sério, porque é o que tinha que acontecer. Deus não desiste de nós, Ele muda a estratégia pedagógica. Ele usa pessoas, circunstâncias. Jesus é a supernanny da terra. A parábola do mordomo infiel, simbolicamente, Emmanuel fala disso em duas mensagens: tabernáculos eternos e angariai amigos. Que a gente volta para retornar o que roubou. Parábola do mordomo infiel. E o Senhor fica satisfeito. Angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Então você reencarna, devolve, trabalhando, mas se mesmo assim você não aceita, aí vem o Senhor sofrimento, vem a dona dor, como um boldo, como um remédio amargo, mas o último recurso. Né? Ave Cristo, livro, Tassiano Cláudio. Então o pai vai na espiritualidade, ele pede: olha, me dê mais 50 anos ao lado do meu filho. Dou. Ele volta, porque ele pediu muito e porque ele tinha mérito. Então tem isso também, para a gente ajudar, para a gente conseguir ser útil a alguém, a gente tem que angariar mérito. Né? Mas ao mesmo tempo em que o Cláudio concede, ele concede porque é um coração generoso, que quer auxiliar o filho da encarnação passada que se perdeu. Ele ensina um momento que a gente tem que deixar o outro as suas próprias experiências, porque nós não podemos, no nosso amor, cercear a liberdade do outro. Então ele busca o sofrimento. Tem um momento que o pai é afastado pela desencarnação, então aí ele vai experimentar a dor, ele vai perder a visão, os parentes vão desencarnar. Essa é a história de todos nós. Essa é a história de todos nós. Nós somos estimulados por experiências diversas ao longo da encarnação para que a gente possa produzir dentro. Aquela mensagem do Emmanuel: o homem exterior é submetido a constantes turbulências para que se acrisole e se desenvolva por dentro. Então a coisa, não espere coisa tranquila. Sofrerás tribulações.
é da natureza da encarnação, que é impermanente. O que a gente faz com isso? Aquela frase do Chico, né? As chuvas que constroem e as chuvas que destroem. Lágrimas são também assim. Então, com as lágrimas, a gente pode construir para alcançar, sentir, separar os metais, dokimadzem, as coisas que são excelentes, as coisas que são altas. Há sempre uma forma mais alta de sentir. Lívia e Públio Lentulus, como é que ela sentiu o afastamento do marido querido? Maria chorando a morte de Jesus. Como deveria ser? E quando eles se encontram? A alegria do encontro excede a tristeza da separação. São sofrimentos, são sentimentos humanos. Não é aquela coisa do distanciamento do sofrimento, não é a imunidade ao sofrimento, mas é o sofrimento de forma mais elevada. Porque se não fosse assim, não seria humano. Imagine que maravilha, né? Você é uma experiência humana independente das condições de limitação, impermanência e sofrimento da humanidade. Haveria valor? O Cristo é aquele que, estando na encarnação, nas nossas circunstâncias, não é passível de absorver-se pelos sofrimentos e erros da terra, de errar de novo aqui. São Luís, Serviço Espírita. Né? Então é importante a gente pensar sobre essas coisas. Se a gente for aqui ao homem de bem, como é que a gente tira a coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem a reflexão sobre os tormentos voluntários e fala dessa coisa da confiança, porque sem a confiança, você não espera do futuro. Esse é o limite do materialismo. Você pode ser materialista e ter boa vontade, mas você não consegue manter o alimento espiritual da vida, a longo prazo, sendo materialista. Porque algumas travessias de deserto são muito longas. Você precisa dar confiança no futuro, você precisa esperar e confiar. E para isso, quanto mais você enxerga grande, quanto mais o seu pensamento vai além das circunstâncias da terra, mais você se consola. Quanto mais você se liga à lógica dos homens, vamos pensar o seguinte, né? Se você foi confirmado para você, para os médicos, você tem 1 mês de vida. Seja feliz nesse mês, vive intensamente, né? Mas aí o que acontece? Por gerações e gerações as pessoas temeram a morte. Você começa a ser alcançado pelo lugar comum do medo da morte. É necessário ir além disso. A gente vê o macaco e a cobra. O macaco tem medo da cobra, é uma resposta quase instintiva. Aí o que entra nisso? O capítulo do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Vontade. É a vontade aliada ao sentimento que consegue produzir mudanças em cristalizações. Aquelas fotografias que a gente tira do que a gente achou bom. Então, quando a gente estava sofrendo, era criança, as pessoas davam atenção para a gente. Então, a gente começa a se autopunir, a sofrer aparentemente, externamente, para que as pessoas tenham pena da gente. Não rompendo isso, a gente não tem crescimento real. Porque sempre olhando em volta, tem alguém sofrendo mais do que a gente. A nossa experiência, né, ela não é melhor do que a dos outros. Nós não sofremos mais do que os outros. Tem gente que acha que certas experiências da vida nunca chegarão a ele, mas isso não é verdade. Todos nós desencarnaremos. A qualquer momento, um parente nosso pode desencarnar sem aviso. Coisa que chega sem aviso, o Levinar fala disso, é a morte. Não tem assim um anjo que desça e te avise, né? No máximo um sonho premonitório. Mas o fato é que nós não estamos aqui por causa daqui. Nós estamos aqui por causa da nossa evolução e da nossa caminhada eterna. Então, para o nosso anjo da guarda, se você vai passar por um período longo de uma doença crônica, aquilo vai produzir tratamento de beleza para a sua alma, é mais importante do que curar a doença. E ainda quando ele cura a doença, é um incentivo para você fazer um salto espiritual. Há espíritos que, à semelhança do hóquei muito bom, que escolhe um cavalo pangaré para mostrar a sua habilidade em conduzi-lo, escolhem voluntariamente um corpo limitado para demonstrar que, mesmo vivendo sob circunstâncias de pobreza, de doença, né, é possível ser feliz, exemplificar. As circunstâncias materiais não limitam o ser espiritual. Ninguém consegue limitar o seu coração. O que você sente em relação ao que você passou, ninguém consegue te obrigar a sofrer. Ninguém tira de você a sua fé. E é essa fé que te conduz na escuridão. Ela consegue te fazer atravessar e suportar o aparentemente insuportável. Isso é força. Força não é estar com tudo tranquilo e estar bem. Isso é óbvio. Força é conseguir romper o senso comum.
Fé, então, mais do que acreditar, é confiar. É fiar junto, aceitando quando Deus fia 5, 6 vezes na frente, porque Ele faz o melhor. Essa confiança, né, é quando você tem que entregar o volante da vida. Todos nós passaremos em algum momento por uma circunstância em que teremos que entregar o volante da vida, mais cedo ou mais tarde. Não estou falando da encarnação, eu estou falando da vida. Ou aqui no mundo espiritual, você desencarnou. Eu falei mundo espiritual, parece absurdo, eu vou explicar, né? Você desencarnou, André Luiz. A esposa continua encarnada. Ele tem uma resposta muito natural, atávica, humana, que é o ciúme. A esposa se casa de novo. Ele tem que entregar o volante para Deus. Ele tem que romper aquele sentimento de posse, né? Aí ele vai descobrir as afetividades verdadeiras, aquelas que não se limitam pelas circunstâncias da vida. Assim que os espíritos afins se procuram independente dessas circunstâncias. Essas circunstâncias têm que ser respeitadas. Agora, nem todo casamento na Terra é casamento no mundo espiritual, que é o casamento de almas. Aquelas gradações de casamento que a gente tem o acidental, tem o provacional, né? Agora, a afinidade de alma é coisa que se mantém, você seja filho, pai, mãe, né? Muda a polaridade sexual, aqueles espíritos são afins. Isso daí é construção de milênios. Como diz o meu amigo Haroldo, né? Casamento feliz é construção de 1.700 anos para frente, né? Agora, sogra amiga é construção de 3.000 anos. Isso tudo é merecimento. A circunstância da encarnação, a circunstância da desencarnação é merecimento, né? Tem gente que sofre muito para encarnar. 2 filhos meus desencarnaram ao encarnar, né? E a circunstância é sofrida. Às vezes mais longa que uma circunstância de sofrimento de desencarnação. Nada disso é um acaso, porque Deus não joga dados. Por isso, quando ocorre algo conosco, nos perguntemos, Jesus fala assim para Saulo, né? Não recalcitres contra o teu aguilhão. A pergunta é, em que direção o aguilhão está me levando? Então, o arrependimento real é daquele que se dispõe a trabalhar por transformar-se. Porque nem sempre, tem uma mensagem do Emmanuel que fala assim, está lá no Justiça Divina, todo espírito, por mais revoltado, um dia retoma o caminho do bem. Mas, frequentemente, quando a gente retoma, por que ele retoma? Ele começa com isso. Ele está no mundo espiritual, foi recebido numa colônia espiritual, todo mundo está feliz, leve em volta dele, mas ele está pesado. Ele está perispiritualmente num ambiente legal, asséptico, entre afetividades, mas ele não tem o histórico espiritual de liberdade, desobrigação, tem os outros espíritos em volta dele. A reflexão do Emmanuel é essa, né? E aí, isso é muito triste, porque ele vai dizer, afetividades evoluírem em outra direção, circunstâncias de facilidade não existem mais, nexos históricos, afetivos desapareceram, ainda assim é necessário retomar a caminhada, né? Então, o arrependimento é o primeiro passo. Certamente, essa lei que é de justiça, amor e caridade, portanto é misericórdia e indulgência, que nos convida a ser indulgentes. Portanto, se nos convida, a sua indulgência é muito maior do que qualquer modelo de indulgência que a gente possa ter. Não tente prever a misericórdia que Deus tem conosco. A gente não tem a medida disso, né? A gente não tem a medida disso. Esse negócio de confiar, porque a gente não sabe o que é que Deus vai fazer. Deus é o inesperado. Se não for inesperado, não é Deus. Não tente prever Deus. O fato da gente entender alguns nexos de lei de causa e efeito não significa que a gente sabe o que é espiritualidade, o que é que Deus vai fazer. Porque se não fosse surpresa, não nos desafiaria, né? Em que momento vai ocorrer? Em que momento ocorrerá a minha desencarnação? É uma coisa que geralmente nos surpreende. A não ser um amigo meu de Belo Horizonte, né? É diretor de uma casa espírita. Então, a moça queria fazer o casamento com ele, ele falou assim, olha, depois do dia 25 de março eu não posso. Eu disse, eu só posso lá em maio. Então, depois de 25 de março eu tenho um compromisso muito importante. O senhor vai viajar? Ele não dizia, era a desencarnação, tinha sido avisado muito antes. Antecipou o casamento, por isso ele fez. Porque ele sabia que ia desencarnar. Yogananda também, né? O Paramahansa Yogananda, foi lá para os Estados Unidos, né? Ele controlou praticamente o momento da desencarnação, mas esse não é o nosso caso. A surpresa com a desencarnação ainda faz parte, né, das decepções necessárias. Quanto mais a gente está ligado no que não tem importância,
mais a gente se assusta. Se você desencarnasse agora, certamente você não pagaria suas contas, você não ia trabalhar amanhã, não tenha dúvida não, né? Você não ia lavar as vasilhas, você veio para a UF, ficaram lá para lavar, nada disso. Aí vem as outras preocupações, e os meus filhos? É hora de confiar. Tem gente aqui me assistindo que passou por isso, né? Era sempre, lá nas reuniões mediúnicas de Belo Horizonte, eu sou de Ubá, né? Muito próximo do Rio de Janeiro. Então, às vezes, logo na sequência daqueles desabamentos de morros, né? A gente tinha a sintonia dos espíritos, das mães preocupadas com os filhos que ficaram na terra. E é uma experiência dura do confiar. Sabe o que está acontecendo muito isso hoje na Síria? Inúmeras pessoas. Para quem olha aquelas crianças se contorcendo de dor, parece que a justiça fugiu de todos os padrões possíveis, né? Mas saibam que em muitas guerras isso ocorreu. Que a criminalidade que nos assusta aqui agora, a guerra abre espaço para ela, criando dores seculares de colheitas, de plantios negativos, né? Ainda assim, a gente tem que lembrar o Sutra do Lótus budista. Ainda quando chega o fim do ciclo, e a minha terra aparece repleta de chamas, a minha terra pura permanece intacta, perfeita e harmoniosa. A terra passará pelas dores do nascimento da nova civilização, mas um futuro nos espera. E vejam bem, quando eu estou falando nos espera, estou falando do nosso ser espiritual. Não estou dizendo que nós o veremos nessa encarnação. Os padecimentos do planeta se arrastarão por mais tempo, mas nós devemos merecer, por termos trabalhado por minorá-los, estarmos aqui nessa nova etapa evolutiva. Merecermos a Terra, por termos manso o nosso coração, né? Então, confiar em Deus, deixar que Ele costure para nós, é aderir ao fardo leve, ao jugo suave. É ter certeza de que Deus faz melhor do que nós, né? Essa certeza se constrói primeiro racional, depois emocionalmente, até que vira a resposta automática. Quando vira a resposta automática, a gente consegue passar pelo sofrimento um nível acima, né? Meu amigo Érico Miranda, o filho desencarnou 45 dias antes do segundo filho ir para o hospital, com suspeita de trombofilia na família toda. Então ele está sendo convidado, para além daquele sofrimento da desencarnação do filho de 23 anos, a estar vigilante por mais tempo. Que uma coisa é passar uma hora, né? É como alguém que tem uma cidadela, Constantinopla invadida pelos turcos, né? Os 3 meses você tem que ficar. E eles foram derrotados. E a gente tem que vencer, a gente tem que atravessar. Então há períodos que a gente é convidado à vigilância, obsessões ferrenhas, problemas no casamento, problemas na família, né? Suba o nível espiritual, aumente a quantidade de orações. Tente detectar o significado das experiências de sofrimento, que é nesse período que a gente pode dar salto espiritual. Observem as grandes personalidades da Terra, geralmente são personalidades capazes de transformar o arrependimento, né, em racionalidade construtiva. O sofrimento em direção, porque é necessário dar um sentido ao sofrimento. O ruim é o sofrimento sem sentido, é a vida sem sentido. Mas se você dá um sentido ao sofrimento, ele faz parte de uma trajetória de caminhada espiritual. Ele é acréscimo à sua personalidade espiritual. Você está mais denso, mais profundo a partir daquela experiência de dor. Agora, a gente não deve buscar a dor, estou falando da dor inevitável. E, não obstante, muitas experiências religiosas da Terra nos falem de circunstâncias em que nós seremos poupados da dor. Lamento informar, o cristianismo é bem realista. Nós passaremos por tribulações. Nós não somos melhores do que quem não é cristão. A experiência de estar encarnado é a experiência de passar por dificuldades. O que a gente vai aprender é como passar por elas, e isso faz toda a diferença. E é nesse sentido que o Espiritismo é o Consolador prometido. Que Jesus nos abençoe, enviando aqui, ao fim dessa nossa palestra, eu acompanhei muitos pais que passaram pela desencarnação de filhos no último mês. E quase sempre, quando nós íamos orar no culto do Evangelho no Lar, justo naquela hora vinha a mensagem do Espírito de Delfim de Girardin. Então eu gostaria de agradecer aqui, de coração, a esse Espírito, né, para que ela receba do meu coração a gratidão por essa experiência do convívio com a desencarnação dos filhos, né, e essa mensagem, a infelicidade real. E fica um conselho, todos nós, quando chegarmos em casa, abramos o Evangelho segundo o Espiritismo, Delfim de Girardin, a infelicidade real. Que
Que Jesus nos abençoe.